quero convidar você a gente continuar pensando dentro do nosso texto. Nós temos proposto para a igreja lermos o livro de Atos com a temática Atos para você, e tem tudo a ver com aquilo que nós acabamos de ouvir e cantar, e uma ideia de que é Atos do Espírito Santo, a ideia de que as ações em que os apóstolos tiveram dentro de um período de aproximadamente 30 anos, revolucionando o mundo, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, eles não pararam, ou esses atos não parou apenas lá na situação da igreja primitiva. Se a gente ler claramente o livro de Atos no capítulo 28, a gente vai perceber que o livro acaba de forma abrupta, sem uma finalização, sem um ponto final, indicando claramente que o ato ou ação do Espírito continua através da igreja, através de mim e de você, proclamando o Evangelho de Cristo Jesus. Nesses dias aí, ou nesses domingos que se passaram, nós olhamos aí do capítulo 1 até o capítulo 2, especificamente do capítulo 1 ao 2 até o versículo 13. Falamos aí sobre a questão de sermos obedientes, esperarmos que do alto sejamos revestidos de poder. Vimos que nós precisamos dar continuidade a tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, fez e nos ensinou. Vimos também no capítulo 2 o cumprimento da promessa, que é a descida do Espírito Santo sobre a vida da igreja, e este cumprimento da promessa então levaram com que aqueles 120 discípulos que ali estiveram junto com os 12 mais amantes de Jesus e seus irmãos, foram cheios do Espírito Santo, e diz o texto então que eles foram empoderados por Deus e passaram a falar das maravilhas de Deus em idiomas, onde as pessoas ouviam claramente as maravilhas de Deus nos idiomas locais de cada região que estava ali representada. Vimos isso a semana passada, e hoje nós iremos então olhar para a continuação do texto, a pregação do Pentecostes. Não houve apenas o cumprimento na festa de Pentecostes da promessa da descida do Espírito, mas houve também, a partir daquele cumprimento, uma pregação, que é a pregação ousada e extraordinária do apóstolo Pedro. Eu não sei se você se lembra, mas no domingo passado eu falei para você: ore por mim, porque se aconteceu o que aconteceu na pregação do Pentecostes esse domingo, louvado seja Deus, imagina quase 3.000 almas se convertendo. Que inveja, não, irmãos. Que pregação extraordinária. E a gente vai olhar para essa mensagem essa noite. Então, abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 2, verso 14 a 36. Eu estarei lendo na NVI, e eu indicarei os versículos, você vai me acompanhando aí, tá ok? Atos, capítulo 2, verso de 14 a 36, diz assim a palavra de Deus. Então, Pedro, levantando-se com os 11 e com alta voz, ou em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito, naqueles dias eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Versículo 21. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras: Jesus de Nazaré foi provado por Deus diante de vocês. Se você tiver uma caneta, como tenha orientado, faça um risquinho aí nessa expressão: diante de vocês. Veja que Pedro está de forma bem clara e evidente, apontando para os seus ouvintes uma pregação extraordinária, ao ponto de, ao término dela, diz o texto que seus corações se sentiram compungidos, entristecidos, seus corações ficaram completamente compungidos por Deus após a mensagem. Então anota aí:
Verso 22. Aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês, por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Louvado seja Deus. Não sei se você, como eu, ao ler sobre isso, sente o coração tão feliz e ao mesmo tempo grato por olhar o que Pedro está expressando aqui. A morte não teve poder sobre a vida daquele que é Senhor da vida e da morte. Era impossível que a morte o vencesse. É isso que Pedro está falando aí. A respeito dele, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado, por isso o meu coração está alegre, a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem me permitirás que o teu santo servo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhe com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje, mas ele era profeta e sabia que Deus prometera sobre juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, cujo corpo não sofreu decomposição. Deus o ressuscitou, este Jesus, e todos nós sabemos e somos testemunhas deste fato. 120 pessoas. Eu quero que você imagine a cena agora, dá uma olhadinha para cá. Pedro está diante de uma multidão, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, pregando esta palavra e falando assim: olha, este Jesus que foi entregue pela presciência e desígnio de Deus, não foi vocês tiveram as ações de vocês em pregaram na cruz, em condená-lo, mas Deus assim o fez, o permitiu. E agora vocês que estão aí me ouvindo, vocês que estão vendo tudo isso, esse mesmo Deus que o provou, ele o ressuscitou. E aí imagina os outros, porque não eram apenas 12, eram 120 discípulos que estavam ali e dizendo, testificando: nós o vimos, ele foi assunto aos céus, isto é verdade, nós fomos testemunha de tudo isto que o apóstolo Pedro está acabando de relatar para vocês. Verso 33, exaltado à direita de Deus, ele recebeu o Pai, exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido, derramou o que vocês agora veem e ouvem, pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os meus pés. Agora olha que lindo. Portanto, que todo Israel fique certo disso: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. A gente para por aqui. Eu acho tão extraordinária a mensagem do apóstolo Pedro. Primeiro, porque você não vê em momento algum Pedro procurando palavras para massagear o coração do povo. Pedro é direto e direto aponta a mensagem que eles precisavam ouvir. A mensagem que transformaria a vida deles. Mas o que eu quero chamar sua atenção nessa noite, entrando aí para a nossa introdução, é a coragem deste homem. Porque não sei se você é assim, eu sou, apesar de muitos acharem que não, mas eu sou extremamente tímido, gente. Extremamente tímido. Se você sentar do meu lado, em um ônibus, viajando até São Paulo, se você não perguntar o meu nome, eu não vou falar. E não adianta. Agora, se você perguntar meu nome, você vai ouvir que meu nome é Wesley. Eu sou um cara extremamente tímido. Eu não sei se você tem dificuldade de falar em público. Alguém que tem dificuldade de falar em público? Pois é. Pastor, você tem dificuldade de falar em público? Eu vou me acostumando.
É por isso que às vezes ao compartilhar aqui, eu estou olhando para pontos fixos, não estou olhando para você. Então não fica olhando, o pastor está falando direto para mim, não. Eu encontrei um ponto e eu falo, estou lá. Talvez o ponto seja você. Pedro está falando para uma multidão de aproximadamente 10 mil pessoas. Uma multidão que, no capítulo 2, versículo 3, alguns eram extremamente hostis. Não houve tempo como eu tive de poder sentar, estudar o texto e preparar a mensagem. Foi assim, bum. Pedro não tinha um esboço na mão. E Pedro está diante de uma multidão onde está agora perplexa, tentando entender o que é que está acontecendo naquele ambiente. E é diante desse cenário, então, que o apóstolo Pedro começa a falar, a explicar aquilo que estava acontecendo. O texto vai dizer no capítulo 2, que houve naquele momento, na descida do Espírito Santo, o vento, o barulho de um vento, como de um barulho que chamou a atenção de todos que estavam na festa do Pentecostes naquele dia, que se aproximaram do local onde eles estavam, para tentar entender o que é que estava acontecendo naquele lugar. E Pedro, então, diante disso, passa agora a falar das grandezas e dos grandes feitos de Deus em idiomas diferentes. Não apenas Pedro, mas os demais apóstolos começam a falar em idiomas diferentes sobre as grandezas de Deus. E aí, queridos, diante disso, alguns da multidão que estava ali na cidade, eles começam então a zombar e a dizer, olha só, esses homens estão cheios de vinho, eles estão bêbados. Essa é a ideia de alguns que estão ali dentro daquela multidão. Eu quero lembrar para você que esta multidão que está ali em Jerusalém, essa multidão, ela havia há 7 semanas atrás contemplado, alguns deles, a morte do próprio Salvador Cristo Jesus, e Pedro está ali pregando o seu primeiro sermão. Você imagina como isso é intimidador? Você percebe que não é ação humana, é completamente dependência do Espírito que está conduzindo aquela situação, e o apóstolo Pedro agora, completamente tomado pelo Espírito, está falando e explicando-lhes o que de fato está acontecendo neste lugar. Se a gente continuar lendo o texto, se você olhar aí atrás, observa lá comigo para que você confira, no capítulo 2, você vai ver aí no versículo 12, diz então que atônitos e perplexos, eles perguntavam uns aos outros, que significa isto? E Pedro agora está explicando o que aquilo significa. De que forma? Expondo a palavra em um sermão extraordinário. É isso que Pedro está fazendo aqui. O apóstolo Pedro começou o seu sermão refutando a acusação de que aqueles homens estavam embriagados. Alguns escarnecedores estavam acusando esses crentes que eles estavam falando em outros idiomas e eles estavam bêbados. Só que era 9 horas da manhã, gente. E no contexto judaico, eles passavam a fazer a primeira refeição às 10 horas da manhã, e quando estava dentro de um contexto de festividade, eles prolongavam, e então a primeira refeição era apenas ao meio-dia, eles não estavam bêbados, e é isso que Pedro está explicando para toda aquela multidão o que é que estava acontecendo. O resultado não era um resultado de muito vinho, era a evidência da chegada do Espírito Santo que estava habitando na vida do seu povo, e que agora o seu povo, seus discípulos, cheios desses Espíritos, empoderados por esses Espíritos, começam a falar sobre as maravilhas de Deus, e todos aqueles perplexos, porque é um milagre que está acontecendo. Galileus, culturalmente incultos, estão falando em idiomas que eles não conheciam. Haviam aproximadamente 15 nações no dia de Pentecostes, e eles estão lá falando o idioma daquele povo, pessoas que eram consideradas culturalmente incultas, e agora não estudaram, não tiveram a oportunidade de viajar, mas eles estão agora falando o idioma daquele povo, as maravilhas de Deus. Então isso os deixaram perplexos, e Pedro aproveita esse momento para explicar que os fenômenos que eles estavam ouvindo era na verdade o que foi dito pelo profeta Joel. Pedro está falando, o que vocês estão acabando de presenciar nada mais é o que as Escrituras já haviam dito que iria acontecer. Está se cumprindo o que a palavra de Deus disse. Queridos, aprendam uma coisa, passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar, ela há de se cumprir. Todas as profecias escatológicas do final do tempo estarão se cumprindo no tempo determinado de Deus.
E Pedro está falando aqui num olhar escatológico, olhando para trás, falando: isso que vocês estão vendo já fora predito pelo profeta Joel, que o Espírito de Deus desceria sobre toda a carne. Independente de etnia, independente de contexto social, independente de que seja homem ou mulher, independente que seja escravo ou livre, bárbaro ou cita, o Espírito de Deus desceria sobre todos. E Pedro está explicando isso aqui bem claramente. Pedro então cita algumas pequenas variações. Se você olhar Joel capítulo 2, verso 28 a 33, Pedro cita algumas variações desse texto para explicar o que está acontecendo. Mais tarde também Pedro cita o Salmo 16 e o Salmo 100, ou o Salmo 110. Para falar também do Salmo de Davi, que diz que o seu santo não então no sepulcro entraria em decomposição. Ele não estava falando dele mesmo, ele estava falando daquele prometido que iria para o trono, o descendente de Davi, o Messias esperado, que Deus prometeu que o trono de Davi não ficaria sem descendente. Ele está falando do Messias, do Cristo prometido, que viria, que morreria, mas que a morte era impossível de detê-lo. É isso que Pedro está explicando aqui. Então, queridos, é interessante que Pedro não tinha. Isso é extraordinário. Eu vos falei, Pedro não tinha esboço. Não tinha. Como eu preparei para vocês aqui um esboço. Mas olha como Pedro conhecia o que a lei dizia. O que os profetas tinham dito. É interessante que Pedro não tinha nenhuma Bíblia em forma de livro como nós temos em nossas mãos hoje, uma vez que os livros, como conhecemos hoje, ainda não tinham sido colocados em ordem, ainda não tinham sido, o cânon ainda não tinha organizado estes livros. Pedro também não desenrolou pergaminhos com textos olhando e falando assim: olha o que diz aqui, fazendo apontamento, mas ele estava completamente dependente do Espírito Santo. E ao invés de ficar olhando, tentando encontrar palavras, ele fala na dependência do Espírito aquilo que a palavra já dizia sobre aquilo. Pastor, por que você está falando sobre tudo isso? Primeira aplicação que você precisa aprender nessa noite. Se você deseja ser uma testemunha eficaz, empoderada pelo Espírito Santo de Deus, você deve memorizar algumas partes das Escrituras que explicam o Evangelho de Jesus Cristo. Você deve conhecer a palavra, você deve se dedicar a ela, conhecê-la, para expô-la, não aquilo que você pensa, mas o que ela diz. No sermão petrino, se é que você entende, ele não estava olhando para uma questão mística. O Espírito desceu, gente, espera aí, há fogo no céu, há fumaça. Pedro não fica pegando nesses detalhes. Pedro está com uma pregação apenas, para dizer: não há nada místico que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é o cumprimento das Escrituras. O que está acontecendo nesse lugar é a palavra de Deus que fora revelada pelo profeta Joel. É isso que vocês estão vendo que está acontecendo. Então, você e eu precisamos entender, se você quer ser uma testemunha eficaz, como disse o próprio Cristo, falando para estes discípulos, que eles deveriam ficar em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Então eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E Pedro é esta testemunha, que agora, decorando o que o profeta Joel diz, o que o salmista Davi diz, ele passa então a explicar àqueles que ali estavam ouvindo o que estava acontecendo. Você entendeu isso? Queridos, não há nada de místico aqui. Ok? O que está acontecendo no texto é Pedro explicando o que a palavra de Deus disse que aconteceria. É isso que está acontecendo aqui. Então, não, lembra a semana passada que eu falei para vocês? O texto diz que não tinha fogo. O texto diz que não tinha vento. O texto diz que ninguém pulava. O texto diz que tinha um povo cheio do Espírito Santo, que tinha uma única finalidade, que era pregar a Cristo Jesus, a ressurreição e a morte do Salvador. Eles falavam das maravilhas de Deus. Havia entendimento pleno daquilo que estava acontecendo ali. Era um milagre, claro que era um milagre, queridos. Um milagre extraordinário. E não onde é que estava o milagre? Me ajuda aí, me lembra aí, porque eu esqueci
Eu falei para vocês e orem por mim, que eu estou muito esquecido esses dias. Qual é o milagre aí do capítulo 2 mesmo? O que acontece aí? Qual é o maior milagre aí do texto? Alguém falou? Pode falar, não tem problema não. Fala, quem foi que falou? Alguém falou alguma coisa. Qual é o maior milagre, gente? Eu falei isso a semana passada. Isso, o maior milagre não está no falar no idioma. O maior milagre está em escutar as maravilhas de Deus ao mesmo tempo, todos. Esse é o maior milagre. Eu brinquei com vocês ainda, falando assim, numa dinâmica. Vamos aqui todos juntos, quando eu contar até 3, falar a comida predileta de cada um de nós. E aí eu brinquei, todo mundo falou ao mesmo tempo. E eu perguntei qual é a comida dela, ninguém entendeu. Porque o maior milagre é todo mundo falar ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo todo mundo entender as maravilhas de Deus em idiomas diferentes. Esse é o maior milagre. É por isso que eles estão perplexos. Eles estão olhando e falando, o que é que está acontecendo? E Pedro agora está explicando o que é que está acontecendo. Então, diante disso, eu quero, antes de mergulharmos na primeira pregação da igreja primitiva, eu quero que nós consideremos algumas questões imprescindíveis no livro de Atos. Quando se trata de milagres. Porque é importante. E eu quero já dizer de antemão que a gente não vai acabar o sermão hoje. Para você, espero em Deus, ter vontade de voltar semana que vem. A gente não vai acabar hoje. Mas algumas coisas que são imprescindíveis a gente olhar para o livro de Atos e perceber, porque esse é o teor do livro. Há uma chave hermenêutica que interpreta todo o livro, que é Atos 1:8. Eu já falei isso para vocês. Mas a gente precisa jogar luz para aquilo que eu vou falar agora, nesse exato momento. Porque muitos de nós estamos vivendo tempos perigosos, onde nós estamos procurando movimentos. Deixa eu ver onde é que o Espírito está falando. Não importa se lá está tendo Bíblia ou não. Deixa eu ver onde é que o Espírito está falando. E a gente precisa tomar muito cuidado. Porque tem muita gente falando em nome de Deus e Deus não está falando. Temos que tomar cuidado, queridos. E o texto vai nos apresentar algumas verdades que a gente precisa tomar cuidado. Então, olha só que interessante. Primeiro, os milagres podem atrair multidão, porém eles não têm poder de alcançar e transformar corações. O que foi que aconteceu no dia de Pentecostes? A multidão, quase 10 mil pessoas, ao ouvirem um barulho, e ali aqueles discípulos orando, perseverando, cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outros idiomas. Diz então que uma multidão se reuniu, perplexa, para ver o que estava acontecendo, mas nenhum daqueles corações foram transformados. Muitos irmãos, meus irmãos, os milagres, ainda que sejam extraordinários, maravilhosos, espetaculares, eles não têm o poder de transformar os corações e regenerar o perdido pecador. O milagre abre a porta para atrair a multidão, mas essa multidão precisa ouvir que é Jesus Cristo, o Senhor, que pode transformar a vida deles. A multidão foi atraída, mas eles precisaram ouvir a mensagem. A Bíblia não fala que não houve nenhuma convenção naquele momento. Ninguém foi convencido, só depois que Pedro explicou. Então, milagres atraem. Você já ouviu aquela expressão? Se fulano tivesse visto esse milagre, ele teria se convertido. Teria nada. Teria não. Quantos? O texto que nós lemos diz que Jesus foi aprovado através de muitos milagres em que o povo viu, mas não se converteu. O texto vai dizer, o texto que nós lemos narra isso. Então, preste atenção, o que transforma o coração das pessoas é a palavra de Deus explicada genuinamente. É a palavra que liberta, é ela que transforma. Não são, queridos, milagres. Milagres são sinais, não estou falando que Deus não faça, você está entendendo isso? Acontece aqui o sinal do milagre, que é todos entenderem na mesma língua. No capítulo 3 vai acontecer um outro milagre extraordinário de um coxo que está sentado à beira do templo, excluído pela religião. E ele entra no templo pulando, chamando a atenção do povo, mas Deus dá a oportunidade de Pedro e João explicar o que está acontecendo. Se você olhar e ler o livro de Atos, você vai ver que todos os milagres que Deus faz, através dos apóstolos, após o milagre existe uma explicação, uma exposição, uma pregação, dizendo quem é Jesus Cristo. Milagres atraem, mas milagres não podem transformar corações.
Segundo, os milagres podem abrir portas para o evangelho, mas não é o evangelho. Tem muita gente que confunde. Vamos para o culto dos milagres, irmãos. E o que não tem é palavra. E a gente tenta ficar observando alguns milagres. Queridos, eu quero aqui, de forma bem carinhosa, da maneira como eu iniciei a exposição dessa carta, estou tentando ser respeitoso. Respeito à fé, às experiências que os irmãos viveram ou têm vivido dentro de contextos eclesiásticos diferentes, doutrinariamente falando. Mas eu estou tentando expor aquilo que a palavra de Deus diz. Milagres podem abrir portas para o evangelho, mas ela não é o evangelho. Milagres são formas que Deus usa para atrair pecadores para ouvir o verdadeiro evangelho, que é o que aconteceu aqui no Pentecostes, que é o que aconteceu em Atos capítulo 3, que é o que aconteceu com a ressurreição de Dorcas, que é o que aconteceu lá em Atos capítulo 14, quando tentaram chamar Paulo e Barnabé de deuses, Júpiter e Mercúrio. Mas você vai sempre perceber que após o milagre, há uma exposição da palavra de Deus. Então, milagres podem abrir portas para o evangelho, mas milagres não é o evangelho. Ok? E terceiro, a pregação do evangelho de Jesus Cristo é a única chave que abre a porta do coração do pedido e pecador. Não há transformação se não há exposição da palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu preciso expor a palavra, compartilhar a palavra, e o Espírito Santo vai convencendo o homem, o pecador, da justiça, do juízo por vir. Vai regenerando. É isso que Atos para você, queridos, nos propõe. De olhar para uma vida cheia do Espírito Santo, porque se você observar a chave hermenêutica de Atos, a ideia é essa. Você vai ser cheio do Espírito. Você vai ser empoderado pelo Espírito. Para uma única finalidade: pregar, ser testemunha, pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Onde? Começa em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Como? Simultaneamente. Você é empoderado para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Então essas são as 3 observações que eu precisava fazer com você. Portanto, a pregação de Pedro apresenta elementos fundamentais da fé cristã, configurando assim o genuíno evangelho que deve ser pregado e crido para que haja salvação. O teor da mensagem, da pregação, da exposição, do esboço de Pedro trabalha 2 questões fundamentais. Ele usa Joel como uma introdução do seu sermão. Ele fala assim: o que está acontecendo aqui, Joel já disse. E ele usa Joel como introdução. E aí depois ele fala sobre 2 assuntos fundamentais que todo pecador tem que ouvir. Jesus morreu. Teus pecados o levaram à cruz, mas ele ressuscitou. Eu vou até tomar água, porque apesar de você ser batista, você deveria dar um glória a Deus. Jesus morreu pelos nossos pecados, irmãos. Jesus morreu por cada um de nós, mas a morte não pôde detê-lo, nosso Salvador. A morte não pôde deter a promessa do Pai, o cumprimento da promessa do Pai. Ao injusto deveria morrer pelo injusto. Ele carregou os nossos pecados. Ele foi até a cruz, como ovelha muda, calada, homens de dores, foi moído pelas nossas transgressões, como diz o profeta Isaías. Mas a morte não pôde detê-lo. Então quero, a partir de agora, entrar no sermão. E eu vou parar. Tá bom? Então, se você quer ouvir o teor do sermão do apóstolo Pedro, e você tem condições de estar conosco no próximo domingo, venha. Pastor, não tem, então acompanhe-nos pelo nosso canal. Temos lá todas as exposições, você pode acompanhá-las. Tá ok? Semana que vem,
a gente vai observar a partir do primeiro sermão de Pedro, duas características da mensagem em que Pedro nos apresenta. E só para que você tenha mais ou menos um desejo de querer estar aqui, eu oro para que isso aconteça. A primeira coisa que nós vamos observar é que a mensagem do cristianismo fundamenta-se nas Escrituras. É sobre a palavra de Deus. Não sei se você tem visto o que tem acontecido aí, queridos. De pessoas que negam o poder das Escrituras e estão indo para tantos lugares. E aí vem com um monte de coisa misturada. Onde diz que o poder do pensamento positivo, o abraço forte vai te libertar. Já viu isso? Já viu uma loucura que acontece e com muito respeito, de alguém que está em uma palestra, que é uma palestra coach, e aí convida alguém que diz que está sofrendo muito por coisas do passado, de um irmão que tinha morrido, uma coisa assim. Você já viu esse vídeo? Não? E aí o cara vai chamar o cara para vir ali na frente, ele fala, você é fraco, e ele mede força com ele e derruba o cara. Até que ele provoca o cara e o cara dá um grito histérico. Ah! Agora você foi liberto pelo poder do Espírito. Ah! E o cara começa a imitar um leão. Ah! A gente precisa tomar muito cuidado. A mensagem do cristianismo, ela é baseada nas Escrituras. E foi isso que Pedro fez. Ele começa a introdução usando o sermão de Joel, e ele usa o último verso de Joel para falar algo extraordinário. Eu quero só ler o último verso que Pedro usa de Joel. Veja o versículo 21, para dar a introdução ao que ele vai falar, ao sermão dele. Porque até o versículo 21, ele está explicando. A partir do versículo 22, ele começa a pregar. E olha lá o versículo 21. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí ele vai falar a partir de quem, e com quem, e em quem você deve invocar. Compreendeu até aqui? Isso, queridos, é a ideia de olharmos para o texto e expositivamente observarmos versículo por versículo e entender o que o texto está falando para cada um de nós, o que o texto está nos ensinando. Atos para você. Então não perca a semana que vem, porque a semana que vem a gente conclui olhando para o sermão de Pedro e a gente vê qual é o resultado da pregação do Pentecostes, tá ok? Então eu queria convidar a equipe de louvor, que estará agora adorando a Deus. Em sequência, continuaremos adorando ao Pai. Não faltem a semana que vem, hein? Ok? Posso contar com vocês semana que vem? Ó, você que disse amém, não vim, se não for por motivo justo, eu vou orar por você, viu? Deus abençoe, queridos.